Olá, meus queridos e queridas, aqui é o professor Reginaldo Paiva, professor de Sociologia. Espero que estejam todos bem. Na aula passada nós discorremos um pouco sobre o início das primeiras discussões sociológicas, o contexto histórico, as circunstâncias que motivam a necessidade de existir uma disciplina, uma ciência, que se debruce sobre as interações, sobre as mudanças de comportamento, de pensamento das pessoas, e aí a gente viu o contexto histórico da época, né, desde a Revolução, da Reforma Protestante, né, os questionamentos, as autoridades religiosas, a Revolução Industrial, a mudança que se teve não somente numa perspectiva física, mas também numa perspectiva social, numa perspectiva intelectual, também a quebra, a ruptura de padrões que eram estabelecidos, né. Na Revolução Francesa a gente viu autoridade sendo questionada, modelos de liderança sendo dissolvidos, sendo questionados, tudo isso porque a mentalidade das pessoas eram transformadas, tá? E aí, a gente entra agora em senso comum e sabedoria tradicional. Eu não coloquei aí conhecimento científico, né, porque eu optei por deixar a aula mais curta, tá certo? Entendendo que o nosso conteúdo de Sociologia do Enem não é um conteúdo gigantesco, tá certo? É um conteúdo que a gente fez aí uma ponderação daquele que tem maior incidência, tá? Mas eu optei por deixar a aula mais curta, de maneira que eu consigo fragmentar os assuntos para que eles não tenham uma mudança muito abrupta no mesmo vídeo de conteúdo. Por exemplo, nesse vídeo eu não trouxe conhecimento científico porque a gente ia falar sobre método sociológico e eu optei por deixar o método sociológico num vídeo separadamente para que a coisa fique muito mais didática e consiga ficar um vídeo mais curto, mais preciso, tá certo? De maneira que ele fique mais conciso para vocês, tá ok? Então, é necessário que a gente converse e a gente entenda sobre essa ideia de senso comum e sabedoria tradicional, porque a gente vive num contexto, sobretudo nos dias de hoje, em que tem uma hegemonia muito grande no discurso de mídias sociais, de redes sociais, né, em que você livremente consegue criar uma conta e você consegue falar aquilo que você bem entender, né, e aí às vezes você vai, num certo momento você vai apresentar uma ideia. E algumas pessoas vão apresentar ideias e alguém vai questionar e alguém vai dizer, e essa pessoa que questionada vai dizer assim, mas é minha opinião, né? Como se dizer que a opinião é da pessoa, isso desse validade científica ao argumento e se tornasse algo válido e verdadeiro. Na verdade, por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente apresenta argumentos, né, coloca-se alguma coisa em redes sociais ou diz alguma coisa baseada no senso comum ou na sabedoria tradicional. E por que o senso comum e sabedoria tradicional é algo ruim? Nem sempre, né? Contudo, o senso comum e sabedoria tradicional não possuem algo que é de muita importância à própria sociologia, que é o caráter científico, que é algo que se passa por uma metodologia científica e eu consigo comprovar, por exemplo, se algo da área de naturezas, eu consigo levar ao laboratório e comprovar e repetir quantas vezes forem necessárias sobre os mesmos padrões, sobre os mesmos modelos, né, sobre os mesmos métodos científicos, de maneira que ele se repita, né, sobre um contexto de temperatura e pressão das mesmas formas, tá? E aí, senso comum, sabedoria tradicional, né, aquela ideia do que é meu ponto de vista ou é minha opinião, não é algo que possui caráter científico, né? Mas, Reginaldo, é algo que possui verdade? Pode ser, né? Pode ser que aconteça, e a gente tem exemplos disso, de que o senso comum e a sabedoria tradicional, eles possuem um fundo de verdade. Claro, por quê? Porque eles são algo que se dá de uma natureza empírica, é algo que se dá numa perspectiva experimental, ou seja, alguém vê a coisa acontecendo e consegue dizer, tá? Por exemplo, na sabedoria tradicional a gente vê muito isso, né? Na própria ideia de senso comum, às vezes a gente vê isso, mas não é algo que se passa por um crivo de um método sociológico, tá ok? Né? Por mais que alguém vá dizer assim, né, trazer como tentativa de se eximir da responsabilidade, aquela clássica frase que as pessoas atribuem ao Voltaire, que é, né,
eu defenderei até a morte, né? Não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizeres. Todavia, a gente não pode confundir liberdade com liberalidade, né? A gente pode muito bem falar, expor argumentos, né? Seja onde for, numa rede social ou alguma coisa do tipo, mas a gente precisa estar aberto a receber questionamentos, a críticas, no sentido de que alguém vai aparecer e dizer que aquilo que foi apresentado não possui invalidade científica, tá ok? Mas senso comum e sabedoria tradicional são importantíssimos, afinal de contas a sociologia fala muito desses aspectos. Por quê? Porque são algo que acontece num contexto social, em relações interpessoais, em relações que se dão num tempo, num espaço, e isso é muito importante, e a sociologia gosta muito de entender sobre esses aspectos, tá ok? É necessário que a gente faça até uma digressão sobre isso, pegando até um pouco da própria filosofia, tá? Claro que eu não vou entrar na parte de epistemologia, né, de teoria do conhecimento, porque isso vocês vão ver muito bem na sua aula de filosofia, mas se a gente for fazer uma digressão, pegando também, até pegando um pouco da filosofia, a gente vai ver que essa passagem da filosofia, essa passagem do mitologos, né, da filosofia que era um pensamento baseado numa mitologia e depois passa a ser um pensamento mais racional trazido pela filosofia, não é algo que se dá da noite para o dia, não é uma passagem abrupta, não é uma passagem radical, né? O próprio Pierre Vernant, o Jean-Pierre Vernant, talvez um dos maiores helenistas do século XX, o historiador Pierre Vernant, ele vai dizer que essa passagem ela se dá muito mais de forma suave, não é uma passagem abrupta, né? O Pierre Vernant ele tem um livro chamado Mito e Pensamento entre os Gregos, que ele escreve no capítulo 9, acho que não sei se é o 9, um capítulo desse livro, do Pierre Vernant, chamado Mito e Pensamento entre os Gregos. Ele escreve no capítulo denominado Geometria Esférica e Astronomia Babilônica, um capítulo bem chamativo, né? Dá até vontade de ler, só que não. Mas ele escreve nesse capítulo denominado Geometria Esférica e Astronomia Babilônica e até se questiona por que os babilônicos tinham conhecimento de agricultura, tinham conhecimento de agrimensura, tinham uma certa ideia de conhecimento do ponto de vista, claro, empírico, mas não teorizaram sobre esse conhecimento, né? Essa racionalidade vai se dar com os gregos, ele se questiona por isso, né? E é justamente isso, né? Talvez, ele vai dizer, o conhecimento dos babilônicos sobre esses aspectos se davam pelo senso comum, se davam por uma sabedoria tradicional, quer dizer, é algo que acontecia realmente, mas nem sempre acontecia. E aí os gregos vão trazer uma racionalidade e vão observar por métodos depois, adiante, quando e como as coisas ela consegue se repetir, e aí consegue se observar por meio de um método científico. Mas o Pierre Vernant ele vai dizer que essa passagem do mito para a racionalidade trazida pela filosofia não é algo muito abrupto, é uma passagem mais suave, né? É claro que a mudança é abrupta, quer dizer, pessoas que explicavam o mundo por meio de mitologia agora passam a explicar o mundo por meio da racionalidade e os mitos, as respostas baseadas em mitos não eram mais aceitas, não eram mais necessárias ou não eram muito mais compreendidas, vamos dizer assim, não eram necessárias, tá certo? Precisava de algo mais racional, mas, todavia, algumas coisas que se davam por senso comum, por sabedoria tradicional, seguiram essa passagem, conseguiram ultrapassar a passagem do mitologos, a passagem do mito para o logos, né? Para a racionalidade trazida pela filosofia, tá ok? E aí, se a gente for se questionar, se a gente for pensar, né? Quando pensamos sobre o mundo, produzimos sociologia? Nem sempre, tá certo? Né? Quando pensamos sobre o mundo, produzimos filosofia ou qualquer outra área do conhecimento? Nem sempre. Por quê? Porque
O simples fato de pensar sobre o mundo, de pensar sobre os indivíduos, sem nenhuma objetividade, não quer dizer que o indivíduo é um sociólogo. A necessidade de se pensar, mas há necessidade de se entender o objetivo do pensamento. Eu penso sobre o mundo, sobre os indivíduos e as suas interações porque eu quero chegar aonde? É aí que surge o sociólogo, é aí que surge a sociologia. É com o objetivo de se chegar a algum lugar, não baseado simplesmente, tão somente, numa ideia de senso comum, sem nenhuma base científica ou sem nenhuma base metodológica sobre o assunto. Tá ok? E aí, a gente pode até explicar melhor essa questão dessa passagem do mito, né, do mitologos para o logos, com a própria dissolução das fatrias, tá certo? As fatrias, para quem ainda não ouviu nem falar sobre esse termo, fatrias, eram espécies de tribos que se davam por volta do século 7, 8 a.C., tá certo? Que possui uma figura central chamada de basileus. Esse basileus era um indivíduo que possuía um tríplice poder, tanto o poder religioso, um poder jurídico, um poder também, vamos dizer assim, executivo, porque ele funcionava como uma espécie de rei. A gente vê isso muito bem em alguns discursos bíblicos, tá? E aí, essas fatrias, elas, por exemplo, nessas imagens que eu trago para vocês agora abaixo, né? Por exemplo, para a gente entender como era que funcionavam as fatrias e, consequentemente, entender como se dava o senso comum para a passagem pro logos, né, para o estudo muito mais racionalizado da coisa, tá ok? Imagine que numa determinada fatria, o Zé tinha ovelhas. Eu quero deixar uma coisa bem mais didática para vocês entenderem. Numa determinada fatria, o Zé criava ovelhas, mas o João foi lá e carregou as ovelhas do Zé. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Se resolve sabendo primeiro quem foi que roubou, claro, e aí vão perante o Basileus, né, os dois, para que se resolva aquilo. E aí o Basileus vai determinar que o indivíduo que roubou, ele devolva aquilo que foi roubado e devolva às vezes em dobro ou devolva mais do que aquilo que roubou como forma de punição pela sua prática antijurídica, vamos dizer assim, tá ok? Então, depois, com o tempo, por isso que acontece a dissolução das fatrias, porque com o tempo e com a explosão demográfica surge uma enchente de imigração em que as pessoas que eram de determinadas fatrias passam a viver em fatrias agora diferentes e vão se espalhando e chega um momento em que há uma miscigenação, há uma mistura muito grande de fatrias, no sentido de que indivíduos que eram pertencentes a determinadas fatrias agora pertencem a fatrias diferentes. E agora, como é que a gente vai resolver num conflito? Num caso concreto de um conflito existente, como é que a gente resolve? Se as fatrias estão agora misturadas, né? O senso comum, a sabedoria tradicional do indivíduo, do basileus, agora está misturado. Por quê? Porque cada fatria tem um basileu diferente. E agora, se acontece mais uma vez que um indivíduo roube as ovelhas de outro, como é que vai se resolver isso? Se o cara que roubou é de uma fatria que possui um basileu e o que foi roubado é de outra fatria que possui um basileu diferente. Como é que vai acontecer agora se as sabedorias tradicionais, os conhecimentos tradicionais, né, o senso comum, ele é diferente? Surge a necessidade de discutir agora baseado numa argumentação, no logos, né? Então talvez seja aí o embrião da democracia ateniense, né? Agora tem uma necessidade de discutir baseado numa centralidade do logos, né? Então essa ruptura, e se a gente fosse questionar por que determinadas regiões, por que a gente fala, por exemplo, só da filosofia grega e não fala de uma filosofia africana, de uma filosofia ou qualquer outra filosofia do tipo, né? A gente pode falar isso, a gente pode responder isso no sentido de dizer que na Grécia é que surge uma centralidade do logos,
tá certo? Na Grécia é que surge um discurso e um posicionamento muito mais racional, uma postura muito mais racional sobre as discussões, no sentido de conhecer e de solucionar baseado numa racionalidade e não mais sobre um mito, baseado agora num logos, tá certo? Então, é justamente esse logos, que é um discurso racionalmente articulado, que vai resolver os conflitos existentes entre as fatrias, e não agora o senso comum do Basileus. Percebe? Então, agora a gente consegue entender que o logos não é uma simples... Se a gente for traduzir o logos como estudo, é algo muito raso, é algo muito vazio. Às vezes o professor da gente traduz para a gente, né? Por exemplo, biologia é o estudo, bio é vida, logia é estudo, né? Biologia é o estudo da vida. Traduzir logos, o logia, né? O logos, por estudo é algo muito raso, é algo muito vazio, né? Deixa eu trazer uma explicação, um exemplo bem didático para vocês entenderem o que seria a ideia do logos, né? Imagine que, por exemplo, existe uma feira e existe 2 indivíduos vendendo queijo nessa feira. E aí você vai na primeira barraca e você pergunta quanto é o queijo, e o indivíduo diz que é R$1.000. E aí você diz, rapaz, R$1.000, né? É caro. Aí o cara diz, não, mas o queijo é bom. Se você quiser comprar bem, o queijo é meu, eu boto o preço que eu quiser. Aí você vai na segunda barraca e você pergunta, rapaz, quanto é o queijo? E o cara vai dizer, rapaz, o queijo é 1.000. Aí você vai dizer, mas rapaz, outro cara pensando que queijo é assim, é produto, né? Queijo é bom, mas R$1.000 também, pelo amor de Deus. E aí você pergunta o segundo, mas por que o queijo é caro desse jeito? Ele vai dizer, rapaz, olha, porque esse queijo, ele é ordenhado, esse leite, né, que produz o queijo, é ordenhado de uma específica vaca muito bem cuidada, é ordenhado por monjas albinas que sobem o monte de costa rezando, né, orando, e quando chegam lá em cima elas vão ordenhar essa vaca que é muito bem tratada, que percebe que agora o logos trazido pelo segundo vendedor é muito mais diferente, quer dizer, ele apresenta razões para que você compre aquele determinado queijo. Né? É um exemplo que eu gosto muito de citar, porque é algo que traz um entendimento muito mais sistemático e muito mais racional da ideia de logos, né? Quer dizer, o logos é esse discurso racionalmente articulado, não é um simples estudo, tá ok? Para a gente entender, fica muito mais didático se a gente trata dessa forma, tá certo? E aí, na ideia de senso comum que a gente falou, tá certo? É claro que o senso comum ele não vai ser algo tratado como mentira, como algo que não é verdade, tá certo? Mas a questão do senso comum ou de uma sabedoria tradicional ela não possui uma validade científica, tá ok? A sabedoria tradicional, ela não possui uma validade científica, mas a sabedoria tradicional, ela possui uma validade, claro que 100%, mas ela possui uma validade por quê? Porque ela se dá numa perspectiva experimental, tá certo? Quantas vezes a gente não, por exemplo, na casa de uma avó, né? Você chega doente, tem alguma coisa e a avó entope você de chá, de todo tipo de planta que ela acha, né? E de onde vem isso? Isso vem de uma sabedoria tradicional. Funciona, né? Quer dizer, logo foi algo mentiroso? Não, por quê? Porque aconteceu, né? Foi real, porque se deu de uma perspectiva experimental, tá ok? Todavia, se for se submeter a padrões metodológicos científicos e se for fazer uma análise, né, baseada numa farmacologia, olhando as propriedades desse chá, vendo se realmente ele tem propriedades que cura aquela determinada patologia, vai perceber que não, ou alguma coisa do tipo, tá certo? Mas
a sabedoria tradicional é interessante e é importante a sociologia, por quê? Porque é algo, acima de tudo, é um conhecimento que se passa de geração, é um conhecimento que se dá na prática, tá ok? E é um conhecimento que se chega até os dias de hoje, tá certo? Muito da medicina natural que a gente tem hoje é baseado numa sabedoria tradicional, tá ok? A própria... a gente que é aqui do Nordeste, muitos agricultores possuem uma base de conhecimento, de sabedoria tradicional, que alguns, para vocês terem ideia, eles conseguem, por exemplo, a partir da ova do peixe, né? Quem não conhece o que é ova, uns ovinhos, né, que o peixe produz para que ele entre no processo de piracema, né, em que outros peixes vão nascer. E aí muitos conseguem, a partir da ova do peixe, prever se vai haver inverno, tá certo? Outros, pelo voar dos pássaros, se voa para determinada região ou não. Então, isso é baseado numa sabedoria tradicional, tá ok? E aí isso é válido e isso é interessante para a sociologia, por quê? Porque é conhecimento que se dá em relação, tá certo, de um indivíduo com o outro e conhecimento que se repassa de geração em geração e chega até os nossos dias, tá ok? E o senso comum? O senso comum talvez seja parecido com a sabedoria tradicional, mas o senso comum ele possui um conhecimento que nem sempre se dá por experiências, por experimentação, tá certo? E aí é o grande cuidado que a gente tem que ter com a ideia de senso comum. Por quê? Porque o senso comum, diferente muitas vezes da sabedoria tradicional, se dá simplesmente do ouvir falar, ou se dá simplesmente dos boatos, tá certo? E aí o senso comum é algo que a própria sociologia busca, de certa forma, estudar. Por quê? Porque é no senso comum que existem muitos paradigmas, que é justamente no senso comum que existem muitos estereótipos, muitos preconceitos. É justamente a construção do senso comum que existe aí a ideia de preconceitos referente a determinadas classes ou qualquer coisa do tipo. É justamente no senso comum um conhecimento ou informações que se dão por uma coletividade que não passa por um campo científico, que não passa por uma experimentação, que somente perpassa por discursos soltos ao vento, tá certo? E aí é algo que é interessante e é importante para a sociologia, justamente para que a sociologia se debruce sobre esses assuntos, sobre esses comportamentos e tentem, de certa forma, modificar esse pensamento, tá ok? E aí, eu trouxe uma sessão de fotos para vocês, como o senso comum influencia a nossa capacidade de julgamento. Uma sessão de fotos do Joel Pares, que é um fotógrafo norte-americano, em que ele faz fotografias de algumas pessoas. É um projeto que ele fez de fazer fotografias de algumas pessoas, mas antes transformar algumas pessoas com alguns padrões, com alguns rótulos em que as pessoas taxam as outras para mostrar o quanto somos preconceituosos, tá certo? É algo que a gente precisa ver e reter, né, aquilo que é bom, tá certo? E realmente reconhecer que, em certo momento, a gente possui um preconceito, possui pré-julgamentos que se dá justamente pela construção do senso comum, tá certo? Porque o próprio Durkheim ou o próprio que a gente já tinha conversado, o Pierre Bourdieu, vai tratar sobre isso, né? A ideia do senso comum, ou seja, muitas coisas que se dão no contexto de uma coletividade, às vezes a gente acaba fazendo, não porque a gente tem autonomia para fazer, né? Mas a gente faz porque vê uma coletividade fazendo e a gente foi ensinado daquela forma, que aquilo resulta nisso, tá certo? Que aquilo é aquilo. Tá ok? Mas a gente também tem autonomia para sair dessa bolha, tá ok? Esse primeiro estereótipo que ele traz, né? Essa fotografia, né? Eu não vou falar o que eu acho para vocês, eu quero que vocês olhem a imagem, tá? E pensem, imaginem vocês mesmos o que seria, o que representa esse indivíduo, né? Aquele que vem à primeira
palavra, a primeira relação que vocês fazem, olhando essa imagem na mente de vocês, vocês associam esse indivíduo com o quê? Com quem? Com que contexto? Né? Esse é o estereótipo, mas a segunda foto é a foto real. Na verdade, esse indivíduo é um veterano do exército, né? O Jacob Williams, né? Então ele faz a primeira foto do indivíduo, né, sobre esses padrões, para que a gente olhe para ele e aí a gente, baseado no senso comum, naquilo que já foi colocado na mente dos indivíduos, as pessoas taxem ele, mas na verdade ele é um veterano do exército e não tem nem qualquer relação com aquele indivíduo, tá certo? Por mais que existisse, ambos possuem uma mesma unidade, que ambos são seres humanos, tá certo? Eu me lembro agora de um general romano, Marco Aurélio, né, que ele dizia, ele gostava de escrever no bloquinho de notas alguns autoconselhos para que ele lesse sempre que acordasse, né? E ele certa vez ele escreveu assim: olha, amanhã quando você acordar, lembre-se que você vai encontrar na rua todo tipo de pessoas. Você vai encontrar ladrão, você vai encontrar adúltero, mentiroso, assassino, né? Fornicadores, prostitutas, mas lembre-se, eles são tão importantes para você quanto a sua mandíbula superior é para a sua inferior, porque eles se assemelham em você em humanidade. E talvez seja essa uma das grandes coisas que a gente tenha perdido, né? A capacidade de reconhecer a humanidade nas pessoas, né? Pouco importando a classe social, pouco importando, né, o poder econômico, aquisitivo, a escolha de alguém, tá certo? Talvez a gente tenha perdido um pouco da ideia de humanidade. E aí o Joel Pares, ele vem com essa sessão de fotos para mostrar o quanto a gente perde essa humanidade e gosta de rotular as pessoas muito mais baseado numa vestimenta, que é algo tão superficial e não diz nada sobre ninguém. Primeira, né, outra imagem que ele traz, primeiro é o estereótipo, né, é a foto que ele tira para que as pessoas taxem, para que os preconceitos, para que o senso comum das pessoas, eles taxem esse indivíduo. E a segunda foto é a realidade, é o que realmente o indivíduo é, que é um pintor famoso, o Alexander Hoffman, tá ok? Na segunda foto ele traz outro estereótipo, né, uma imagem para que os indivíduos olhem e comecem a apresentar os seus pré-julgamentos. E na segunda foto ele traz a realidade, né, que é o Joseph Misser, desenvolve aplicativos para iPhone que valem milhões, né? Essa é a realidade, essa é uma foto fictícia para que as pessoas apresentem os seus preconceitos. Segundo estereótipo, outro estereótipo, e aqui a foto real é de Edgar Gonzalez, o CEO de uma grande empresa que atua em vários países. Outra imagem de estereótipo, essa é muito frequente, né? Às vezes a gente acha que todo muçulmano é um terrorista, mas na verdade essa mulher, Sarah Salem, é enfermeira, né? Outro estereótipo, isso tem sido muito recorrente e infelizmente a gente viveu recentemente um caso muito parecido, né? Um caso com um Floyd, né, nos Estados Unidos, de negro, né, ser taxado como um gangster. Aí, na verdade, esse indivíduo, aqui é o estereótipo, né, a imagem que as pessoas rotulam ele, mas, na verdade, ele é um indivíduo que se graduou na Universidade de Harvard, uma das universidades mais conceituadas do mundo. Outro estereótipo, né, e a imagem real, Sam Lee, estudante de graduação de Stanford, né? Outro estereótipo, né, um indivíduo segurando uma bandeira e com a corda, né, com corda de enforcamento. Esse é o estereótipo e esse é um pastor missionário, tá certo? Essa é a foto real. E aí, mas Reginaldo, com todas essas imagens que você mostrou, o senso comum, ele tem importância para a gente, né? Ou ele só traz algo ruim? O senso comum, ele tem importância, aquilo que a gente já tinha falado. O senso comum tem importância por quê? Porque, afinal de contas, é justamente sobre ele que a sociologia se debruça, né?
O Durkheim, quando vai estudar o fato social, ele estuda a partir das interações que os indivíduos têm no senso comum. Né? Os indivíduos agem como agem, pensam como pensam, vai dizer o Durkheim, baseado num mecanismo, né, que o Bourdieu vai chamar do método, do mecanismo generativo, daquela circunstância, né, do senso comum daquele contexto. Então, eles vão agir daquela forma baseada nesse senso comum. Então, por que não é importante para a sociologia? É importante para a sociologia de um ponto de vista de estudo, de análise, tá certo? O próprio Antônio Gramsci, né, o famoso o filósofo marxista, né, ele vai dizer que o senso comum ele é importante para a gente. É interessante que a gente comece no senso comum, conhecendo as coisas, mas ele vai dizer que o senso comum pode ser o ponto de partida, mas ele não pode ser o ponto de chegada. Quer dizer, eu posso começar com o senso comum, mas ele não pode determinar a minha chegada. Eu começo com o senso comum, mas eu preciso amadurecer, entender que fora o senso comum eu tenho o método científico, eu tenho outros conhecimentos que vão me auxiliar. Afinal de contas, né, as informações elas são cumulativas, mas o conhecimento ele é seletivo. Né? O conhecimento eu preciso passar por uma peneira e entender aquilo que me torna alguém melhor e maior em uma coletividade. Tá ok? E aí eu trouxe para vocês aí o senso comum, que é um pouco da sabedoria popular também, mais conhecimento científico, mais senso crítico, tudo isso interessa para a sociologia, tá? Eu trouxe essas duas imagens aí de senso comum, tanto esse memezinho, né? Eu cansei dessa vida. Aí o cara aí com um copo de manga, com um copo de leite e uma manga, né? Eu não sei se vocês sabem dessa história aí, né? Que a junção de leite com manga não dá muito certo, né? Isso é uma ideia de senso comum, né? É algo que não passa de uma ideia que se estabeleceu como verdadeira, né? Mas certo que já é quebrada, mas muita gente acredita que juntar leite com manga faz mal. E aí o que é isso? É senso comum. É conhecimento que se deu e se popularizou entre a coletividade e ganhou um atestado de veracidade, mas não tem nenhuma comprovação científica, tá certo? Todavia, essa outra imagem que eu trouxe para vocês aí dessa seca e como se fossem umas nuvens chegando, existe uma veracidade. Por quê? Porque existe uma observação prática. Os agricultores, por mais que não tenham nenhum conhecimento sobre o tempo, sobre a geografia ou qualquer coisa do tipo, sobre a agronomia, mas pela praticidade, né, pela experiência, né, por aquilo que se dá numa perspectiva experimental, eles conseguem prever, vamos dizer assim, claro que não 100%, mas eles conseguem prever que alguns acontecimentos eles se repetem observando algumas circunstâncias, tá? O conhecimento científico também, e aí a ideia de senso crítico, né? Às vezes a gente tem passado para a gente uma ideia de que criticar nos faz ser mais intelectuais ou nos dá uma perspectiva de pousarmos de inteligentes ou de intelectuais. Todavia, a gente precisa entender que ter esse senso crítico, apresentar crítica, muito antes de apresentar crítica, é necessário que a gente tenha conhecimento sobre o assunto. Né? A própria definição de crítica é o que? É julgar com ciência, ou seja, eu preciso ter ciência sobre o assunto, eu preciso entender. Após isso, eu critico. Né? O criticar é alguém que apresenta um argumento no sentido de construir aquilo que já está estabelecido, ou destruir, ou reconstruir, ou reformular, mas com bases do logos, com bases de conhecimento sobre o assunto. Tá ok? Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Eu procurei deixar uma coisa muito mais didática para vocês e não ficar numa linguagem muito acadêmica, né, sobre o assunto. E Deus abençoe cada um e até a próxima aula.